A graça e a paz de Jesus, irmãos. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Em primeiro lugar, um prazer estarmos juntos novamente. Deus abençoe vocês. É muito bom estarmos aí do outro lado também com você na internet. Lembrando que você faz parte da Igreja do Senhor Jesus, assim como todos nós aqui fazemos. E como, graças a Deus, em conjunto somos um só corpo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por compartilhar o canal pela Bíblia. E hoje nós vamos trabalhar Filipenses 3. Essa noite eu não acordei muito legal. Estou com a garganta ruim, está parecendo que tem um trem atravessado na garganta. Quem é de Minas aqui? Lá atravessa trem, não atravessa na garganta? Então, eu estou com um trem atravessado na garganta. Entendeu? E um pouco de alergia. Então vamos orar para que Deus nos ajude. Eu quero também pedir aos irmãos que orem pelo pastor Roberto. Orem para o pastor Roberto e pela nossa irmã Fátima. Ele está com Covid-19 de novo. Esse tal de Covid, irmão, vai e volta. Isso é coisa do Satanás, irmão. Só Jesus Cristo na causa. Então orem por ele, para que Deus abençoe a vida do pastor Roberto. Bom, hoje eu quero falar sobre Filipenses 3. Deixa eu mandar um abraço para os nossos irmãos lá em Valinhos também. Nosso irmão Mário, nossa irmã Dani, o André, a Karina, a Luana, o Rafael e todos que ali estão. E eu quero lembrar aos irmãos que a ceia do Senhor será no próximo domingo. Então domingo que vem o que é que nós temos? Ceia do Senhor. Então você que está aí também do outro lado da internet, prepare o seu pão, prepare o seu vinho ou o seu bom suco de uva, para que você possa estar conosco também na ceia do Senhor. Irmãos, eu tenho sempre dito o seguinte: vai chegar um tempo que nós não vamos mais conseguir desfrutar desse companheirismo todo que nós temos. Alguns irmãos já vivem esse tempo, mas vai chegar um tempo mais forte. Então, quer seja pela internet, quer seja pessoalmente, aproveite ao máximo aquilo que está sendo dito, porque vai chegar um tempo. Obrigado, queridas. Obrigado. Vai chegar um tempo, irmãos, que nem pela internet vai ser possível ouvir a palavra de Deus. Os irmãos sabiam disso? Nem pela internet você vai poder ouvir mais a palavra de Deus. Então você ouvindo pela internet é a mesma coisa de você estar ouvindo aqui. Então aproveite cada sermão, aproveite cada pregação. Não perca a oportunidade. Presta atenção. Não deixe o negócio entrar por aqui e sair por ali. Agora o pastor Johnny está tratando da questão da família, dos filhos. Então você que é pai, você que é mãe, presta atenção, né? Tenta aplicar. Baixa um pouquinho o meu som, por favor, agora. Tenta aplicar na vida, acho que é isso aí. Tenta aplicar na vida do. E eu acho que esse ventilador também está me atrapalhando. Tenta aplicar na vida do seu filho, da sua filha, aquilo que você está aprendendo. Sabe, irmãos? Só enquanto eu tomo esse cafezinho aqui, eu vou falando para vocês. Eu tenho conversado com a irmã Ângela. Aliás, manda um abraço para ela também. Tenho conversado com a irmã Ângela. E uma das grandes deficiências dos pais, e eu estou falando com você que é pai aqui na igreja agora, uma das grandes deficiências é que o pai ou a mãe não se interessa em saber o que o filho está aprendendo aqui.
na escola dele. Então alguns pais precisam tomar um puxão de orelha nesse aspecto. Precisa saber o que foi que o filho aprendeu. Lá em casa, fui criado numa família de 6 irmãos. Éramos 6. E nós íamos lá para a seita. Quando chegava em casa, irmão, minha mãe perguntava para a gente: o que você aprendeu hoje na nossa seita? Não falava assim, mas era assim: o que você aprendeu hoje? Aí você tinha que falar alguma coisinha que você aprendeu. Se não aprendeu nada, tomava uma bronca. Isso é bom, porque vai fazendo com que a criança ela vá prestando atenção. E a irmã Ângela, ela faz um esforço muito grande para poder ajudar os seus filhos. E olha que não é fácil, irmão. Quem acha que seu filho é facinho de lidar, levanta a mão. Pois é, se não é para você, imagina para ela, né? Então, vamos apreciar mais o trabalho da irmã Ângela. Vamos ajudar mais o trabalho que a irmã vem fazendo, porque é um trabalho para a salvação do seu próprio filho. Tá bom? Bom, vamos trabalhar Filipenses capítulo 3. Eu estou usando a Bíblia Almeida Revista Corrigida, tá? Resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Às vezes, irmãos, nós estamos na reunião cristã. Eu não sei se você notou, mas a teologia cristã, ela é circular. Você, muitas vezes, aprende as mesmas coisas dentro de temas diferentes. Isso é normal, isso é igual a filosofia. E tem coisas que é necessário que você ouça mais de uma vez, como disse aqui o apóstolo Paulo. E essas coisas são para a nossa segurança. É conforme eu sempre digo, irmãos, se você ouvir aquilo que está sendo ensinado, você vai caminhar melhor por esse sistema. Você vai perceber que você vai desenvolver-se mais. Tem situações que você vai se sair com maior facilidade. E tem situações que, se você cair, você vai começar a meditar como é que você se levanta. Então, a palavra de Deus é um verdadeiro aprendizado o tempo inteiro para nós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Paulo está dizendo aqui, olha, cuidado com esses homens perigosos. Eu os chamo de cães. Essa era uma expressão utilizada no judaísmo para quem normalmente era gentil. Aí, qual era o problema? O problema é que eles diziam que era necessário que a pessoa, para servir a Deus, se circuncidasse. Irmãos, nós temos que compreender uma coisa: servir a Deus não deve ser acompanhado de um monte de penduricalhos para você dizer que está servindo a Deus. No caso deles, eles diziam que a circuncisão era importante. E Paulo fala, esses homens são maus obreiros. Hoje a mesma coisa acontece, nós temos muitos maus obreiros, principalmente na internet, se apresentando. Eu tenho dito aos irmãos, cuidado com esses maus obreiros.
São pessoas que começam a colocar peso na vida de vocês. E aí ele vai fazer a defesa agora aqui contra a circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que Paulo está dizendo? Não é a circuncisão que nos torna filhos de Deus. Não, de maneira nenhuma. O que nos torna filhos de Deus é a nossa circuncisão no coração, em Cristo. Então, uma vez que você está em Cristo, então você agora tem a verdadeira circuncisão, a circuncisão no coração. É assim que funciona. E aí depois ele prossegue: ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Irmãos, notem agora que Paulo apresenta as suas credenciais dentro do judaísmo. E ele diz assim: eu era o melhor. Se tem alguém que pode falar de circuncisão, esse alguém sou eu, porque eu sempre fui exemplar na minha vida. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu era da tribo de Benjamim, eu era israelita, eu era hebreu de hebreus, eu era fariseu. Eu tive uma reputação ilibada. Então eu podia confiar na carne. Confiar na carne significava, irmãos, crer que a circuncisão ela salva. Então, fazendo uma aplicação para os nossos dias, nós consideramos o seguinte: que obra nenhuma salva a mim ou a você. Obras não salvam. Coloquem isso bem forte na cabeça de vocês. Ah, então eu não preciso fazer boas obras, ancião? Precisa, irmão, mas não para ser salvo. Boas obras, elas devem nascer em nós naturalmente. Você quer ver? Eu vou te dar uma ilustração como funciona essa questão de boas obras. Você vai lá, joga uma semente de abacate. Com o tempo começa aquele pezinho de abacate bonitinho, não é? Aquele tronquinho fininho. O que você precisa fazer para poder crescer galhos nesse pé de abacate? O que você precisa fazer? Isso, regar. Mas minha mãe tem um ditado que às vezes tem gente que é criada igual Deus cria batata. Eu não sei como é que Deus cria batata, mas se você pegar aquele pezinho de abacate, deixar ele ali na chuva e tal, dali uns tempos ele não começa, sai um galinho para cá, sai um outro galinho para cá. Não é assim que acontece? Qual que é a sua função em fazer produzir galhos nele? Nenhuma. É automático. Assim também é a vida do cristão. As obras são automáticas. Por que as obras são automáticas? As obras são automáticas porque você já é filho de Deus. E uma vez que você já é filho de Deus, as obras elas começarão a ser produzidas na sua vida. Elas não precisarão você produzir para ser salvo. Salvo você já é. Agora as obras vão começando a acontecer. Dá uma olhada porque que o seu coração é diferente de um coração ímpio. Porque o Espírito Santo começa a produzir um coração melhor em você. E assim funciona.
Então veja que Paulo, ele apresenta suas credenciais, mas quando ele chega no versículo 7, ele diz aqui o seguinte, ó: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Paulo está dizendo, olha, todas essas coisas que eu citei para vocês, eram coisas muito valiosas dentro do judaísmo. Mas, para que eu ganhasse Cristo, eu tive que rejeitar todas essas coisas religiosas. Às vezes, irmãos, nós temos que aprender a rejeitar a religião para a gente poder aceitar a Cristo de verdade. Quantas pessoas ainda vivem iludidas dentro da religião? Quantas pessoas vivem iludidas? Por quê? Porque elas acham que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para poder Jesus gostar mais dele ou dela. Não. A religião, Paulo disse, eu rejeitei a religião para que eu pudesse ter um relacionamento com Cristo. Assim também temos nós que fazer. E ele diz, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Note, irmãos, que interessante. Paulo tinha a formação universitária da escola de Gamaliel. Paulo era judeu de nascimento. Paulo tinha tudo o que um judeu mais invejava ter na vida. Mas ele diz assim: eu larguei tudo isto por causa de Cristo. Eu larguei tudo isso por causa de Cristo. Ele diz que passou a considerar tudo aquilo como esterco para ganhar a Cristo. Irmãos, é como eu disse, tem horas, isso eu falo muito no Pela Bíblia, tem horas que você tem que largar a religião para você ganhar Cristo. Não tem jeito. Que nem, por exemplo, eu preguei sexta-feira sobre o milênio. Quantos irmãos aqui assistiram essa reunião de sexta-feira sobre o milênio? Quem não assistiu perdeu. Ainda vai dar para assistir. Então, o que acontece? Ali eu digo assim, uma frase: isso aqui é o que a Bíblia diz. Se você quer acreditar nisso, você acredita. Se você quer acreditar de outra maneira, você também pode. Você é livre para acreditar do jeito que você quiser. Mas uma vez que você acredita de uma maneira diferente do Evangelho, você está fazendo exatamente o contrário ao que Paulo disse que fazia. Ele disse: eu larguei tudo, para mim tudo virou esterco, para eu poder ter um relacionamento com Cristo. Então o nosso relacionamento, ele tem que ser um relacionamento com Cristo, sempre, acima de tudo. Versículo 9: e seja achado nele, não tenha a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo está dizendo assim: eu procurei fazer tudo isso, eu larguei tudo isso, para mim ficar mais parecido com Cristo. E eu entendi que a minha salvação não vem pela lei, porque a salvação pela lei era a salvação através das obras. Mas a minha salvação, ela vem pela confiança em Cristo. A salvação, ela está ligada a você ter um Salvador.
É por isso que muita gente não é salvo, porque ele não tem um Salvador. Ele quer ter uma salvação, mas ele não entende a necessidade de ter um Salvador. É mais ou menos assim que eu posso ilustrar. Imagine que você quer se candidatar a um vereador na cidade, ou a um deputado, ou qualquer uma outra coisa. Bom, você pode simplesmente chegar em algum órgão e falar assim: olha, eu quero me candidatar a vereador. Pode? Não. Você tem que ter um partido político. Sem partido você não se candidata. Você entendeu a ilustração? Sem Salvador você não é salvo. Você pode até achar que está salvo, mas se você não confessar Jesus como Salvador pessoal, você não é salvo. E a grande questão é essa: confessar Jesus como Salvador pessoal. Essa ideia de Jesus Cristo, ele salva todo mundo, que legal, né, tal, não sei mais o que. Esquece isso aí, irmão. Você tem que dizer assim: Jesus é meu Salvador. Ele é Salvador do Eduardo também, mas isso é um problema dele com o Eduardo, mas meu eu sei que ele é. Vocês estão compreendendo essa história? Ele é Salvador do Belo, problema dele do Belo, meu eu sei que ele é. Pessoal, sabe esse negócio de muita humildade fingida? Jesus é o nosso Salvador. Ele é, coletivamente sim, mas você tem que tê-lo como Salvador pessoal. Como Salvador pessoal. É assim que funciona o negócio. Aí o 10: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Olha só o que Paulo nos mostra agora. Paulo nos mostra o seguinte: eu larguei todas essas coisas, eu entendo que não sou mais salvo pela lei, eu entendo que eu sou salvo apenas em Cristo, e o meu desejo agora é alcançar a ressurreição dos mortos. Aqui tem um detalhe interessante, irmãos. No tempo que você era crente, crente que eu digo assim, crente que não entende muita coisa. No tempo que você era um crente que não entendia muita coisa, você dizia assim: eu sou crente, aí quando eu morrer, eu vou. O Paulo fala: não, meu negócio é alcançar a ressurreição dos mortos. Como é que vai ser isso aí? Eu não sei. Vocês estão entendendo? Aliás, eu recomendo de novo, irmãos, que eu estou pregando dia de quarta e sexta-feira, pregações de 15, 20 minutos, é doutrina da igreja. Depois você vai ficar igual certos crentes por aí, que não sabe nem quem é Deus, nem Santa Maria, como diz meu pai. Você entendeu? Porque tem muito crente assim. Tem muito crente que não sabe a esperança dele, ele não sabe nada. Então é importante que vocês assistam quartas e sexta-feira. Não deu para assistir naquele horário? Assista depois. Eu faço o possível para fazer 15 minutos de reunião no máximo, para que você possa assistir. Dá para assistir fazendo comida, dá para assistir enquanto espera o feijão ferver, dá para assistir tranquilamente e entender. Então não percam isso. Olha aqui o que Paulo está falando: para ver se eu chego na ressurreição dos mortos, que foi o que eu preguei sexta-feira. 12. Não que eu já o tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso
por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Olha só que fala interessante de Paulo, irmão. Por que tem crente que não progride? Por que tem crente que não anda? Por que tem crente que é igual caranguejo? Você já viu caranguejo? Tem um irmão que é crente caranguejo, mas não é aquela caranguejo lá que eu não gostava não, viu, varão? É caranguejo bicho mesmo, que anda pro lado. Por que tem um crente que parece caranguejo? Porque parece que ele tem uma bola no pé. Sabe aquelas bolas de presidiário? Que tem uma corrente que passa lá no desenho do Pica-Pau? Já viu? Pois é. Tem crente que vive desse jeito, irmão. Ele vive apegado ao passado. Ele vive apegado ao passado. A consciência dele é super, hiper, extra, mega sensível ao passado. E aí ele vive desse jeito. Aí toda vez que ele quer dar um passo, ele fala assim: puxa vida, eu vou fazer alguma coisa com a obra de Deus. Aí ele pensa assim: mas que adianta? Só eu lembrar de 5 dias atrás, é besteira o que eu vou fazer. Você entende? Ele não anda, ele fica patinando o tempo inteiro, porque vive preso ao passado. E quando você fica preso ao passado, é muito complicado, irmão, porque ninguém consegue tirar da sua cabeça o passado, só você. Por mais que você vai no psicólogo, você vai no psiquiatra, você vai em qualquer lugar, só vai fazer efeito a terapia se você quiser. Se você não quiser, não vai fazer efeito nenhum. Ele pode trazer uma fórmula lá do céu, abrir sua cabeça, rachar no meio, colocar e falar: agora está resolvido. Quando você chegar em casa, você fala: puxa vida, aquela hora que ele abriu minha cabeça, eu lembrei daquele problema lá do passado. Você está entendendo? Então não adianta. Esqueço-me das coisas. Vejam a relação que Paulo faz. Eu esqueço-me das coisas atrás, para poder alcançar a Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, irmãos, eu olho para frente, eu olho para o alvo, eu olho para Cristo, prossigo pelo prêmio da soberana vocação em Deus. Ou seja, eu tenho que prosseguir olhando para a minha salvação. Existem algumas coisas na vida, irmãos, eu falei isso em um Pela Bíblia essa semana. Existem algumas coisas na vida que passam. E eu tinha um professor que ele dizia o seguinte: existem 3 coisas na vida que passa, eu acrescento mais uma. A água que passa debaixo da ponte, ela nunca mais volta. Aquela mesma água nunca mais volta. A flecha lançada, acabou, não tem como pegar para fazer voltar. A oportunidade, tem hora que você perdeu a oportunidade, pode esquecer. E a palavra lançada. Então, irmãos, essas 4 coisas, uma vez que elas ocorreram, acabou. Não adianta você ficar se lastimando. Nem todo o poder do mundo vai mudar essa lei da natureza. Quem entendeu o que eu estou falando?
Não vai mudar, irmão. Então você fica se apegando naquilo que aconteceu no passado, você fica lembrando, você fica a noite sem dormir. E aí você sabe quem é que fica contente com isso? Sabe quem que é? É o diabo. Porque quanto mais ele ataca a sua mente, menos você olha para o alvo que é Cristo. Então você tem que olhar para Cristo, olhar para o alvo, parar de ser crente caranguejo, para de andar para o lado, anda para frente, irmão, anda para frente. Ontem eu encontrei um irmão, ele parou assim de moto, até achei que ele ia me assaltar. Estava de moto, capacete e óculos escuros, parou assim. Quando eu desci do carro, o cara parou do meu lado, falei, como dizia o Tiririca, lasquei, você é assaltado agora. Aí o cara parou e não falou nada, ficou me olhando. Eu falei, agora. Aí eu resolvi falar, né? Falei, e aí? Aí ele falou, você não está me conhecendo não? Eu falei, eu não, esse capacete de óculos escuro, como é que eu vou te conhecer? Ô pastor, pelo amor de Deus, pastor, Deus está me abençoando tanto. Deus está te abençoando, mas eu não vi você mais buscando Deus, né, varão? Nem no vídeo, nem lá, nem cá, nem lugar nenhum. Pastor, amanhã eu vou ver se eu vou lá. Eu falei, nem é questão de ir lá, varão, é questão de ter relacionamento com Deus, sabe? Pastor, que andei passando uns perrengues aí. Andei passando uns perrengues, não está mais passando. Olha para frente, criatura de Jesus. Olha para frente. Se eu for ficar olhando para as perdas, para os erros, para os prejuízos, eu vou viver preso ao passado o tempo inteiro. Então Paulo diz assim: pelo que todos nós, quando já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se vocês sentem alguma coisa de maneira diferente, Deus vai revelar isso aí para vocês. Ou seja, qual é o nosso sentimento como cristãos? Nossos sentimentos, irmãos, é um só. Repita comigo: eu estou salvo. Eu estou salvo. Esse é o nosso sentimento. Se tem outro dentro de você dizendo que você não está salvo, então aí você precisa falar com Deus, aí é um problema que é seu, já não é meu. Entendeu? Nós estamos salvos em Cristo Jesus. E aí depois ele continua: mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. O que Paulo está dizendo? Nós chegamos a um determinado ponto. Nós já aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então agora vamos andar dentro dessa visão. Vamos andar dentro dessa visão aí, seguindo a Cristo como Senhor e Salvador. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Irmãos, nós temos que aprender a imitar bons exemplos. Tem pessoas que são maus exemplos e tem pessoas que são bons exemplos. Sempre que você vê que a pessoa é bom exemplo, imite ele. Sejam meus imitadores, assim como eu sou do Cristo, disse Paulo. Aí ele diz no 18: porque há muitos dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, e só pensam nas coisas terrenas. Vejam, irmãos, o apóstolo Paulo fala que tem gente que transita pela igreja do Senhor, mas nunca foi crente. Era gente que estava com interesse em ganhar dinheiro, tem desde aí. Era gente que estava com interesse no ego, tem desse daí.
Era gente que tinha o seu próprio interesse. Paulo diz assim, eles, hoje eu digo chorando, são inimigos da cruz, mas o fim deles é a perdição, porque eles só pensam nas coisas terrenas. Porque, irmãos, isso aqui eu sempre tenho falado para vocês também, a gente tem que parar de pensar só nas coisas da terra. A gente tem que parar de pensar só nas coisas da terra. Eu sempre tenho falado isso aqui, e é um cuidado que nós temos que tomar. O que acontece? A gente vive às vezes, irmão, trabalha, dorme, trabalha, dorme, trabalha, dorme. Não é assim? É o que a gente sabe fazer. Mas olha aqui o conselho de Paulo. Vamos lá. Mas a nossa cidadania, a nossa cidade, ela está nos céus. Presta atenção nisso aqui para você entender outra coisa. O pessoal interpreta tudo errado esse texto. A nossa cidade está no céu. A cidade está no céu, não está? Cidade está no céu. Mas olha aqui o resto do texto. Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A cidade é celestial e nós esperamos o Senhor Jesus. Que se você assistir a pregação sexta-feira, você vai começar a entender o milênio, que é onde nós estamos esperando Jesus. Donde esperamos o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo. Isso é arrebatamento. Abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, nós somos cidadãos terrenos e somos cidadãos do céu. Nós temos dupla cidadania. Nós aguardamos o Senhor Jesus que virá. Ele vai nos arrebatar, vai transformar o nosso corpo e vai também, pelo seu eficaz poder, sujeitar a si todas as coisas. Aí eu faço uma pergunta para você: Jesus precisa sujeitar alguma coisa a ele lá no céu? Lá já está tudo sujeito a ele. Vai sujeitar todas as coisas a si, aqui na terra, durante o reinado milenar. Eu vou repetir: quarta e sexta-feira tem reunião, onde eu ensino sua esperança, que é o milênio. Assista. Bom, vamos entrar no capítulo 4, que eu quero terminar Filipenses. Quem entendeu até aqui? Amém. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão vendo que não é pegar a Bíblia, irmão, não é pegar a Bíblia e sair, pega um textinho isolado, pega outro textinho isolado, aí fala, olha só o que a Bíblia diz. Não é assim, irmão. Tem contexto, tem um texto para ser entendido, para ser compreendido. Olha quanta coisa você aprendeu hoje já. Quanta coisa você aprendeu. Então, é importante que você preste atenção. Às vezes tem gente que é muito apressado. Ele pega um texto da Bíblia e já acha que aquele texto da Bíblia quer dizer para ele tudo que ele quer. Um dia, teve um irmão começou com uns negócios, que Deus estava revelando uns textos para ele. Deus estava revelando uns textos. E aí eu falei, tá bom, já que Deus está revelando uns textos para o irmão, o que a gente vai fazer, né? Esse negócio de Deus é um negócio complicado, irmão, porque o irmão fala, a gente acredita, né? Quer dizer, eu acredito com um olho desacreditando do outro. Aí ele falou, e Deus me deu um texto. Eu queria que o irmão me explicasse sobre esse texto. Aí eu falei, qual é o texto? Irmão, é aqui em Ezequiel 4. Ezequiel 4. Aí eu falei assim, tá, qual é o versículo? Eu não me lembro se era versículo 6, se era 8, 9 ou 10. Era um versículo lá. Mas o texto dizia
O texto ele referia-se ao cerco de Jerusalém, e lá dizia no texto que os judeus que iam ficar presos no cativeiro em 587, a situação ia ser tão terrível que eles iam cozer o seu alimento usando o gás butano. Só que lá não fala gás butano. Você sabe de onde que vem o gás butano? Sabe de onde vem o gás butano? Agora há pouco tempo os caras estavam querendo dizer que tinha que acabar com metade dos bois do mundo, porque estava produzindo muito gás butano. Vem do excremento do boi. E aí Deus falou assim para o profeta, falou assim, ó, pegue o seu alimento e você vai cozer o seu alimento sobre o excremento humano. Aí o profeta está falando, ó Senhor, mas puxa vida, isso aí é imundo. Falou, então tá bom, então você vai cozer sobre o excremento do boi, fica menos ruim para você. Aí o irmão veio me perguntar que Deus deu esse texto para ele. Pastor, Deus me deu esse texto e eu não sei. O que o senhor acha? Eu falei, eu acho que você deve pegar a sua comida, deve pegar um tacho de excremento e deve cozinhar a sua comida sobre ele. É isso que eu acho. Pastor? Eu falei, não é isso que o irmão está dizendo que Deus te deu? Eu falei, porque isso aqui, se você ler o contexto geral, você vai entender que aqui se referia à destruição de Jerusalém, assim. Aí fui explicando para ele segundo as escrituras. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Que o crente tem muito esse negócio. Deus me deu um texto, eu vou pegar esse texto aqui que Deus me deu. Ele não lê contexto, ele não sabe o porquê daquele texto, ele não sabe a história do texto, ele não sabe nada. Ele só sabe, conforme disse aqui, tentar pegar o texto para o seu ventre. Só isso. Então, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente vai estudar a Bíblia se estuda desse jeito aqui que eu estou estudando com vocês. É versículo a versículo. Isso chama-se pregação expositiva. É versículo a versículo. Se ficar bom para você, tiver uma palavra que é legal para você, nota 10. Se tiver uma que você não gostou, nota 10 do mesmo jeito, porque a palavra de quem é? Fui eu que inventei? A palavra é de Deus, irmão. Isso é uma pregação. Se a palavra bateu para você, beleza. Se não, paciência. Teve irmão que já saiu do nosso convívio, porque eu preguei um dia e eu não estou nem pensando no irmão. Se o irmão achar que eu estou pensando nele quando eu estou pregando, irmão, o irmão está super, hiper, extra, mega enganado, porque eu não tenho tempo nem de pensar nem em mim, quem dirá nos outros. O pastor, fui na casa do irmão, o que aconteceu que você sumiu? O pastor aquele dia pregou e foi diretamente para mim o que o pastor pregou. Eu não gostei não. Eu falei, mas não está nem sabendo que isso aí está acontecendo com você? Ele falou, tá. Eu falei, mas não está nem sabendo. Então, irmão, a palavra de Deus, ela quando pregada, ela serve para nós da maneira como serve. Aí agora vamos ao capítulo 4, para a gente terminar Filipenses. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, a minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor, amados. Só vou pedir mais um gole de água aí, irmão, que eu tenho um trem que está atravessado aqui na minha garganta. Eu vou rogar para vocês, meus irmãos, que fiquem firmes no Senhor. Fiquem firmes no Senhor. Vocês são a recompensa do meu trabalho. Irmãos, dá muita alegria quando nós
podemos ver os irmãos, seja pela internet, aprendendo aqui como está acontecendo agora. Nesse momento nós temos mais 46 pessoas junto conosco assistindo ao vivo. Isso significa que já passaram 150 pessoas, fora nós aqui nessa pregação. Então vejam o poder da internet. Por que a gente tem que conservar a internet? Fazendo diferença na vida de muita gente. Obrigado. Aí Paulo diz assim: olha, vocês são a minha coroa, estais assim firmes em Cristo. Irmãos, eu tenho muita alegria, mas assim, muita alegria mesmo, de poder ajudar vocês a tornarem-se cada vez mais discípulos de Cristo. Eu faço como disse Paulo: para mim vocês são a minha coroa. É por isso que eu fico triste quando muitas vezes o irmão, ele não entende isso, e ele se afasta do Evangelho, e ele começa a dar ouvido a maus obreiros. Não, o que nós temos como coroa são as pessoas que nós trouxemos para o Evangelho, e eu fico muito feliz de vê-los aqui pela internet e de vê-los aqui. Rogo, Evódia, e rogo, Síntique, que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te a ti também, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Paulo fala para Timóteo: olha, tem um problema na igreja. A Síntique e a Evódia, elas não se dão bem. Sabe esse ciúminho de crente, irmão? Que graças a Deus a gente luta ao máximo aqui para que não aconteça. Já viu? Graças a Deus a gente não tem isso aqui, porque se tem uma coisa que me torra a paciência, é mimo de crente. Mimo de crente, irmão, é só Jesus que aguenta, porque eu não aguento, sinceramente. E a Evódia e a Síntique que estão ali, a obra do Senhor para fazer, e elas estão preocupadas qual delas é a mais importante. Paulo fala: não, ajuda elas, Timóteo. Elas, o Clemente, esse pessoal todinho esteve com a gente na divulgação do Evangelho. E olha só que coisa interessante, irmão. E com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Ponto aqui para interesse. Aquelas mulheres eram humanas, estavam com problemas, mas o nome delas estava escrito aonde? Você entendeu porque que o crente não pode andar que nem caranguejo? O crente tem problema, irmão. Tem crente que tem problema. Tem algum crente aqui que não tem problema? Fala aí para mim. Levanta a mão. Todo mundo tem problema, irmãos. Se o problema não é de um jeito, é do outro, mas isso daí não tira seu nome escrito do livro da vida. Seu nome está escrito do livro da vida desde a fundação do mundo. Você não tinha nem nascido, Jesus já tinha morrido por você. Você entendeu? Então, quando existem problemas, nós temos que resolvê-los. E resolve-se problemas da igreja é conversando. É conversando. Aí você vai tendo o mesmo espírito no Senhor, conforme ele disse aqui, ajuda essas mulheres para que elas sintam o mesmo no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Irmãos, nós temos muitos problemas, mas nós não temos motivos para viver melancólicos. Nós temos muitos problemas, mas nós não temos motivos para uma vida melancólica, para uma vida de tristeza. Nós temos que ter uma vida alegre,
Alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez eu vou dizer de novo: alegrem-se no Senhor. Irmãos, é que vocês não conhecem o submundo do mundo. Vocês não conhecem. Se vocês conhecessem, vocês iriam se ajoelhar todo dia e glorificar Deus. Deus, obrigado pela vida que eu tenho. Se vocês conhecessem. Eu já estive, irmãos, em cada lugar pregando o Evangelho. Eu já tive com ladrão, já tive com prostituta, já tive com homossexual, já tive com gente de tudo que é tipo, pregando o Evangelho. E muitas vezes, irmãos, você olha o nível da vida daquelas pessoas, você tem pena, porque não foram elas que buscaram aquilo. São espíritos que muitas vezes acabam levando a pessoa para aquele tipo de situação. Achei engraçado essa semana, Bela. Parei dentro do carro, ao mesmo tempo que o irmão queria me assaltar, saí do carro. Eu parei ali com o senhor Doranda na caixa econômica. Ao mesmo tempo que eu saí do banco, entrei no carro, aí vieram mais dois, que isso daí já não era irmão. Aí vieram mais dois, baixei o vidro. Gostaríamos de dar uma palavra de Deus para o irmão. Eu falei assim: irmão, vocês são de onde? Nós somos ali de região do Ouro Verde, não sei o que, estamos pregando aqui hoje. Eu falei: vou dar uma dica para vocês. Vocês conhecem a Avenida Santos Dumont? Conheço. Então, irmão, ali tem um lugar que tem mais de 200 mil mulheres precisando ouvir de Jesus. Vai lá pregar para elas lá. Vai lá pregar para elas. O irmão pode me dizer o nome do lugar? Posso, irmão. Vai lá, ela chama Itatinga. Vai lá pregar para elas lá. Elas estão precisando de Jesus. Falei: eu, pela misericórdia, pela graça de Deus, eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Não preciso mais ouvir evangelho. Vai lá pregar para elas. Como chama mesmo o bairro? Vamos anotar. Varão. Eu falei assim: meu irmão, aqui, Hortolândia é um dos lugares que mais tem igreja. Aqui é igual Rio de Janeiro. Tem uma música que fala: Rio de Janeiro que é São Sebastião. Em cada canto um canteiro, em cada esquina um ladrão. É igual Hortolândia. Cada canto, cada esquina tem uma igreja. Tem a nossa aqui, desce aqui do lado tem mais duas, desce aqui atrás tem mais uma. Isso é bom, está tirando gente aí do crime, está tirando da prostituição, está tirando um montão de coisa. É bom, mas agora você fala para mim: nós vamos ficar pregando o evangelho para quem? Para crente. Quem precisa ouvir o evangelho, irmão, é quem está nos submundos. Esses precisam ouvir o evangelho. É o cara que está lá no bar enchendo a cara. Esse cara precisa ouvir o evangelho. Então nós temos que ter essa visão. Temos que ser alegres no Senhor, porque tem gente que está com a vida desgraçada. Tem gente que está com a vida que vocês não têm noção, e você está reclamando da sua unha encravada. Quem entendeu o que eu estou falando? Regozijai-vos no Senhor, irmãos. Alegrai-vos. Se você acha que a sua vida tem problema, ora a Deus e agradeça o problema que você tem, porque você não tem problema nenhum. Sabe o que é nenhum? Tem nenhum. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. O que Paulo está dizendo aqui para a gente? Deixe que as pessoas vejam que vocês são generosos, que vocês são pessoas amáveis, e se lembrem que o Senhor está voltando.
Irmão, isso é uma coisa que nós precisamos não esquecer, porque nós nos preocupamos com as coisas terrenas, e nós esquecemos muitas vezes a generosidade, nós esquecemos muitas vezes de amabilidade, e esquecemos que o Senhor está voltando. Então a gente precisa começar a pensar um pouco mais em tudo isso. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Vejam, irmãos, que interessante esse texto. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: não fiquem afligidos por nada. Irmão, você já notou? Presta atenção como é que é o ser humano. Presta atenção como é que é o ser humano. Está tudo bem na sua vida. Está tudo bem na sua vida. Mas recebe uma notícia ruim para ver se você continua bem. Recebe uma notícia ruim para ver se você continua bem. Você já se desespera. Às vezes você se desequilibra. Às vezes você briga com quem está perto de você. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Irmão, vamos lá então para a regrinha, para você entender como é que as coisas funcionam. Eu tenho tentado praticar isso. Tentar não significa que eu consigo toda vez. Tem hora que dá errado, mas eu tenho tentado. Eu vou ensinar vocês como é que funciona. O assunto deu pau? Deu. Então, irmãos, é o contar até 10. Contar até 10 e orar. Não adianta responder nada naquela hora. É besteira. É besteira. Só vai arrumar confusão. E confusão, depois que arruma, é ruim para você acertar de novo. Mesmo que a situação ela esteja nos afligindo, e isso também exige sabedoria da parte de quem está perto da gente. Calma, calma. Nem sempre é hora de resolver, irmão. Nem sempre é hora de resolver. Eu achei interessante, domingo passado, que eu não pude estar aqui, e aí o pastor Felipe me ligou. O pastor Felipe me ligou e falou: pastor, estou com um problema, tal, não sei o quê. Eu tenho que pregar e, puxa vida, mas eu tenho que resolver esse problema. Eu falei: meu irmão, vamos ver como pode fazer aí. Ele falou: eu vou fazer o seguinte, 1 hora a mais, 1 hora a menos, esse problema também não vai me matar. Eu vou lá, vou pregar, e depois eu vou lá resolver isso. Veio para a igreja, pregou, voltou, acredito que com uma outra cabeça, já com uma outra visão. É assim que funciona a coisa, irmão. Não adianta desespero, sabe? Porque quanto mais a gente se desespera, pior fica. Quanto mais a gente se desespera, pior fica. A pessoa vai ao médico, de repente ela descobre que ela está com câncer. Tá bom, ela está com câncer, e aí? Ela vai sarar do câncer porque vai ficar desesperada? Não vai. Ela vai sarar do câncer se ela for lá no bar e encher a cara de cachaça? Não vai. Vai sarar se sair brigando com Deus e o mundo? Não vai. Então qual é o ponto? É relaxar. Bom, isso aqui eu tenho que ir ao médico, eu vou fazer o quê? Isso são casos extremos. E tem casos menores. Tem casos menores. Caramba, estou sem dinheiro hoje para nada. Ué, eu tenho duas opções. Ou eu entro para o meu quarto, agradeço a Deus, porque eu estou sem dinheiro para nada, ou eu pego um revólver e vou assaltar. Né?
E aí, qual dos dois que eu faço? Vocês estão entendendo como as situações são extremas? Então você tem que aprender a orar mais, irmão. Tem que aprender a ser mais dependente de Deus. Tem que aprender a falar assim: puxa vida, eu não estou legal, Senhor, o Senhor está vendo. Irmão, vocês não confiam em Deus de jeito nenhum. Ô pastor, não fala assim com nós não. É você que está aí me olhando mesmo aí, eu estou olhando você também, viu? Pensa que eu não estou te vendo não? Do lado da irmã Pompé, estou te vendo aí também, viu? Escondendo não. Irmão, falando sério mesmo, agora sem brincadeira, a nossa confiança em Deus, ela é muito frágil. Quando eu digo não confia, não é que você não confia, você confia, mas a nossa confiança em Deus é muito frágil. O apóstolo Paulo diz assim, ó: não estejais inquietos, não estejais ansiosos por nada. Mas quem consegue fazer isso? Então isso aqui, irmão, é exercício. Vocês estão entendendo isso? Levanta a mão para mim quem entendeu. É exercício. Está dando esse problema, o que eu vou fazer? Para tudo. Quando eu era pequeno eu tinha uma brincadeira, irmão. Ficava parado. Eu não lembro mais o nome da brincadeira, mas todo mundo parava. Congelava. Estátua. Aí, irmão, lembrou. Estátua. Aí você parava. Você tem que fazer isso, irmão. A hora que der pau, estátua. Respira fundo. Senhor, me dá sabedoria nesse negócio. Eu vou orar agora. Eu vou parar e vou orar. Quem já fez isso? Levanta a mão. Meia dúzia, né? Vocês estão vendo, irmão, como é difícil? Irmão, na hora que dá pau, estátua, para, pensa e vai orar. Você vai ver como a coisa vai dar uma melhorada. Não adianta desespero. Ai meu Deus, e agora? E tal, não sei mais o que. Tudo besteira. E a paz de Deus, olha só que legal, irmão, a consequência de você brincar de estátua. A paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus que você não entende como é que ela é, que eu não entendo, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você já percebeu que às vezes você sofre por causa dos outros? Enquanto você está sofrendo por causa dos outros, você está sem paz por causa dos outros. Os outros estão comendo, estão bebendo, estão se divertindo, estão passeando, e você está sem paz. Então, a paz de Deus, que excede todo o pensamento, supera tudo. Você não entende, mas ela vai guardar o seu coração. Mas você percebeu que não é automático? Você percebeu que não é automático? Você está aprendendo que não é automático? Aí o que adianta? Eu falo a paz de Deus, mas eu não tenho a paz de Deus. Eu não sei como é que é a paz de Deus. Você não sabe mesmo não. Mas olha aqui a regra. Primeiro, para a paz de Deus tomar conta do seu coração, não fique inquieto. Congela e ora. E confia. Congela, ora e confia. Repita isso comigo. Congela, ora e confia. Aí a paz de Deus vai tomar conta do seu coração. Do contrário, irmão, se você quebrou essa regra, você vai para o desespero, você vai para a choradeira, você vai para a mágoa, você vai para tudo que é espírito. Eu, graças a Deus, eu tenho assim uma coisa de tanto praticar essas coisas, viu, irmão? Faço como disse Paulo, não é que eu já seja perfeito não, eu não sou, estou muito longe disso, mas de tanto praticar isso, irmãos, sabe o que é uma pessoa que com o tempo vem se tornando praticamente quase que inabalável diante de certas situações? Chama-se eu. Irmão, está na mão de Deus, está na mão de Deus, eu confio nele.
deixa ele tratar esse assunto. É o que eu tenho feito. Porque não adianta eu ficar nervoso, não adianta eu ficar brigando, é besteira, não vou conseguir fazer nada com isso. Aliás, vou conseguir. Você sabe que quanto mais nervoso você fica, mais perto de um câncer você chega, né? Por conta dos radicais livres no seu organismo, né? Você sabe disso? Quem sabia? A Adriana. Pois é, irmão. Então o nervosismo, ele libera radicais livres no seu organismo. Quanto mais nervoso você fica, mais próximo de um câncer você fica. Então a gente tem que tentar buscar a paz de Deus. Congela, ora e confia. E deixa o resto. Aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Aqui excede todo o entendimento é porque a gente não entende como é que é essa paz. Mas se você orar e confiar, essa paz vai começar a tomar conta do seu coração. Aí ela vai guardar os vossos corações. Deu para vocês entender? Amém? 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes de mim, isto fazei, e o Deus de paz estará convosco. Irmãos, nós temos mestres ainda na igreja do Senhor Jesus. E eu repito exatamente as palavras de Paulo para vocês, que estão me ouvindo pela internet, ou que estão me ouvindo aqui presente. O que vocês ouviram de mim, aquilo que vocês aprenderam de mim, façam isso, e o Deus de paz vai estar com vocês. Ou eu ensinei alguma coisa fora do que o Deus de paz falou para vocês hoje? Então faça isso que eu estou ensinando, e o Deus de paz vai estar com vocês. A paz de Deus vai superar todo o entendimento. Você não vai compreender, mas quando você menos esperar, vai parecer aquele dia de calor e parece que tem uma brisa suave sobre você. É a paz de Deus tomando conta do seu coração. Ora, muito me alegrei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está aqui, irmão, um outro princípio importantíssimo para você e para mim. Você está percebendo que a paz de Deus ela vai te guardando? Congela, ora e confia. A paz de Deus começa a guardar. E você começa a pensar. E Paulo diz assim: eu estou dizendo isso para vocês por experiência. Eu aprendi a ser rico, eu aprendi a ser pobre, eu aprendi a ter carro do ano, eu aprendi a ter carroça, eu aprendi a andar a pé, eu aprendi a comer lasanha, eu aprendi a comer caviar, eu aprendi a comer farofa, eu aprendi a comer feijão com farinha, eu aprendi tudo isso. É o que o Paulo está dizendo aqui. Então, eu sei estar abatido, eu sei estar abatido, eu sei como é que é difícil, mas eu aprendi. Veja, aprender, irmão. Então não pense que é tudo automático. Não vai chegar nada automático na sua vida. Você tem que pegar esses princípios e colocar na sua vida. Você tem que colocar o princípio na sua vida. Eu sei estar abatido. Eu sei viver sem ter nada. Tem gente que não sabe. Carro quebrou, vou ter que ficar sem carro uns dias. Ai, meu Deus do céu, o que será que eu fiz de errado para Deus quebrar meu carro? Deus do céu não está nem olhando na vida do infeliz, rapaz, do carro dele. Ele não faz manutenção do carro, não faz nada. Aí depois ele diz que o que será que ele fez de pecado? Porque crente tem muitas essas besteiras, né? O que será que eu fiz de pecado para meu carro furar o pneu? Bem na hora de ir para a igreja, o que será que Deus quis me dizer? Esse é o crente macumbeiro. É o crente macumbeiro, é o crente que fica procurando presságio. A Bíblia diz: não procurarás entre ti quem procure presságios.
Presságio é assim: hoje eu acordei, eu vi um passarinho verde na janela. O que será que significa? Hoje eu vou ter esperança. Hoje eu passei na encruzilhada, eu vi uma champanhe fechada. O que significa? Hoje eu vou passar no boteco. Você entendeu? Então o crente tem que parar com essas besteiras. Crente tem que parar com essas besteiras. Eu aprendi a estar batido, da hora que eu tenho problema, uai. Você entendeu? Eu aprendi a viver com tudo e aprendi a viver com nada. Eu aprendi a viver em qualquer circunstância. Porque eu não posso glorificar a Deus só quando a coisa está boa. Tem aquele hino que eu acho super legal, que eu não sei cantar. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas das divinas mãos. Conta todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. A gente tem que contar as bênçãos, irmãos. Fica só contando desgraça. Aí você quer chegar aonde? Maldita hora que eu saí hoje. Pode ter certeza que o seu dia vai ser maldito e vai acontecer mais um montão de coisa, porque você está invocando a maldição sobre você. Então é bendita a hora que eu saí de casa, meu carro furou o pneu. Glória a Deus. Pode ser que tinha um acidente lá na frente e eu não estarei mais sujeito a esse acidente. Vocês estão aprendendo, irmão? Eu sei estar abatido, eu sei ter abundância, eu sei ter fartura, eu passei fome, eu padeci necessidade, eu aprendi. É aprender. Isso é que o crente tem que fazer. Parar de ficar buscando presságio, parar de ser crente macumbeiro. Tem que aprender a buscar a paz de Deus. Aí você entra no 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí sim, estou fraco, mas agora que eu sou forte em Cristo. Estou forte, me sinto um super-homem em Cristo. Cristo sempre à frente. Cristo sempre à frente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte nas minhas aflições. E bem sabeis vós também, filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vocês somente. Porque também uma outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, tenho abundância, cheio, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, ao nosso Deus e ao nosso Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai todos os santos em Cristo. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aleluia. Irmãos, destaque importante aqui, olha só. Paulo diz assim: eu aprendi a ter necessidade, eu aprendi a ter fartura, minha vida ficou desse jeito. Mas eu quero agradecer vocês aí de Filipos, porque quando eu precisei de coisas materiais, vocês de Filipos me ajudaram, vocês me mandaram mantimentos. E não aconteceu só uma vez não. Eu estava lá em Tessalônica. Tessalônica podia até ter me ajudado, mas não ajudou não. Quem me ajudou foi o pessoal de Filipos. Então Paulo agradece a generosidade. Sabe por quê, irmão?
Presta atenção. Você sabe por que tem irmão que não prospera financeiramente? Porque ele não faz nada pela obra de Deus financeiramente. Por isso que ele não prospera. Você já percebeu que quanto mais você opera na obra de Deus, você prossegue muito mais, você cresce muito mais financeiramente? Faça o teste para você ver. E depois ele diz assim, que eu achei legal: todos os santos da casa de César. Irmão, Paulo ficou preso, sabe o que Paulo ficou fazendo? Pregando o evangelho. O pessoal da família de César se converteu. Olha que coisa. Os santos que estão na casa de César saúdam vocês. As minhas cadeias serviram para a promoção do evangelho. E é isso, irmãos, que nós temos que pensar, que cada situação, não importa ela, o seu problema e o meu problema é sempre ver o lado humano da coisa. Você não consegue ver o lado espiritual. Esse é o problema. Você não consegue ver o lado espiritual, tem que aprender a ver o lado espiritual. E como que é o lado espiritual? Não é ficar espiritualizando tudo não, porque tem irmão também que fica chato, né? Ele começa a espiritualizar tudo na vida dele, né? Você faz uma brincadeira, ô irmão, isso não é coisa que pode falar não, viu irmão? Irmão, cuidado, viu, como o irmão está falando, não é isso, irmão. Ver o lado espiritual da coisa que eu estou dizendo é o seguinte: é aprender a glorificar no bom e aprender a glorificar no ruim. Ver o lado espiritual significa: isso aqui está acontecendo comigo agora, mas Deus pode ter um propósito neste assunto, por pior que ele seja, porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que o amam. Deus abençoe você. Música